com grande satisfação que apresento o meu programa Fran na Real aqui na RS Play, exibido no canal 524 da Claro TV. E é com grande orgulho e satisfação que venho falar sobre um tema que tenho grande propriedade depois de trabalhar 14 anos no mercado financeiro e ao mesmo tempo atuar nas redes sociais, né, através da minha função, né, de influenciadora digital. Me tornei uma influenciadora digital, onde eu aprendi a me comunicar e sigo aprendendo a me comunicar com as câmeras, com as pessoas, e espero poder contribuir com esse vasto conhecimento que adquiri, né, ao longo desses anos, não somente através, né, do mercado financeiro, mas através também de uma mentalidade próspera. E eu espero poder contribuir não somente com a minha trajetória, mas também trazendo história de empreendedores de sucesso, de pessoas que passaram por dificuldades, histórias, né, de sucesso, fracassos, até chegar, né, onde estão. O nosso país é um país com extremas necessidades, né, na educação financeira. Temos um país, né, que precisa e deve prosperar, e eu acredito que essa é a minha missão. Eu digo que é mais do que um programa de televisão, mas sim uma missão, que é transformar a educação financeira do país. Iniciei através do meu livro A Psicologia de Milhões, que fala muito sobre mentalidade, e eu prometo trazer isso para vocês e também, né, agregar com muito conhecimento através do universo das finanças, dos investimentos e do empreendedorismo. Então sejam muito bem-vindos ao Fran na Real. E a ideia é trazer muito conteúdo sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E para ficar bem didático, porque afinal eu sou filha de professora, o nosso programa será dividido em blocos, onde eu trarei empreendedores de sucesso com entrevistas rápidas, mas contando as suas histórias desde o início, abrindo a verdadeira caixa preta para, né, compartilhar os seus erros, as suas histórias de fracassos até chegarem, né, ao sucesso que tem hoje. E depois sim, né, trazer um giro de mercado com as melhores atualizações para a gente entender o que está acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo. Afinal, isso mexe no nosso bolso. Além disso, vamos furar a bolha trazendo conteúdos sobre mentalidade. Afinal, isso é tão importante quanto conhecimento sobre o mercado financeiro. Afinal, é através de uma mentalidade próspera que temos acesso ao dinheiro, que é tão importante na nossa sociedade. E não para por aí, tu também vai poder tirar as tuas dúvidas através do meu Instagram, @franbilhalva_, através do quadro Fran Responde, onde eu tirarei todas as tuas dúvidas sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Então fiquem ligados lá, porque vai rolar e eu vou responder aqui para vocês. Então é isso, eu espero que vocês gostem e fiquem agora com o nosso primeiro bloco, que é Empreendedores de Sucesso. Bora para a nossa entrevista? Que grande prazer, a nossa primeira entrevistada, nada menos do que Bruna Calonego, esse nome que é difícil de falar, tá? Porém, é uma super empresária, mamãe, CEO, que começou do zero, e essa história que inspira, né, tantas mulheres está aqui disponível, grávida de 2, com uma nenenzinha, coisa mais linda no colo lá, esperando por ela para contar a sua história e compartilhar com a gente, né, essa trajetória de sucesso que é, né, a Bruna, não somente pessoa física, como CNPJ, e é disso que a gente vai falar sobre hoje, né, Bruna? Porque antes de um CNPJ de sucesso, é preciso ter um CPF de sucesso, e ela vai contar tudo pra gente. Então, bora lá, agora é contigo. Obrigada, Fran, pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu amo falar sobre tudo isso, sobre todo esse universo de empreendedorismo, falar sobre inteligência financeira. Afinal de contas, né, a gente não consegue fazer nada na vida sem dinheiro, né? Dinheiro, as pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade, mas ele encomenda, né? Ninguém vive em paz, tendo um monte de boleto para pagar, não sobrando R$1 no final do mês. Então, eu já fui essa pessoa que passei por esses momentos desafiadores em relação ao dinheiro, graças a Deus, né? E muitas mudanças que a gente vai falar aqui hoje, eu consegui prosperar,
né? Amo falar sobre empreendedorismo conciliado com a maternidade. Eu costumo falar que esse é o novo chamado que Deus tem para mim, porque a gente passou por uma geração que sofreu muito das nossas mães, das nossas avós, onde elas viam a maternidade de uma forma diferente, como se a maternidade fosse algo que as impedisse de viver, de realizar os seus sonhos, né, de ser uma mulher realizada profissionalmente também, e a gente cresceu com isso. E agora muitas pessoas da nossa geração têm aberto mão da maternidade. Elas acreditam que é preciso ou empreender, ou ser realizada na carreira, ou ser mãe, ou ter uma família. Eu sinto que Deus, desde que me abençoou com todas essas crianças, Ele quer que eu traga essa mensagem de que é possível sim a gente conciliar a maternidade com o empreendedorismo, o sucesso profissional, sem abrir mão da gente ter uma família. A gente consegue fazer tudo isso, ser próspera financeiramente e viver com equilíbrio. E são as gerações, né? Porque os nossos pais, eles foram, e daí eu falo por mim, porque minha história... A Bruna vai contar a história dela aqui pra gente, mas eu conheço bem a história por isso, né? Ela é nossa convidada ilustre aqui do nosso primeiro programa. E é uma história muito parecida, e é uma geração que lutou muito para conquistar um espaço, principalmente para fornecer isso para os filhos através de educação, estudos. E não é por mal, mas os nossos pais nos criaram para... né, principalmente nós, mulheres, daí eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que nós estudássemos, trabalhássemos, fôssemos independentes, aquela coisa assim, não dependa de homem, né, apesar de que, né, é necessário o casamento, enfim, a gente vai entrar nessas pautas, porém, nós podemos sim conciliar, né, as duas coisas, por que não? Né? Então, a nossa criação ela foi de uma forma diferente, tanto que eu com 32 anos ainda não sou mãe também, tu também foi mãe, né, mais velha, minha irmã também, novas, né, a gente é nova ainda, só para deixar bem claro, porém diferente do que as mulheres eram mães, né, muito mais novas do que se é hoje. Então, como conseguimos resgatar isso e trazer, né, a profissão junto com a maternidade e como aproveitando o tempo, como que tu concilia essas duas coisas, né? Porque é um desafio. Então, antes de ter filho, sempre soube como eu queria ter filho mais tarde. Eu também cresci com esse discurso da minha mãe, de que filho era um atraso, de que os filhos iam atrapalhar, de que a gente tinha que ser independente, que depois a gente cresce ouvindo, né, de que depois tem filho parece que a vida acaba, tu nunca mais vai fazer nada. Hoje a gente sabe que é bem diferente, né? O filho é um combustível para a gente alcançar mais ainda as coisas. Antes de ser mãe, eu pensava, meu Deus, como eu vou colocar uma criança na minha agenda e tudo que eu faço? Depois que você é mãe, você cria novas habilidades, você se torna muito mais produtiva, você se torna muito mais eficiente no que precisa ser, você se torna mais organizada, porque você precisa encontrar formas de organizar tudo. Então, como eu já fui mãe mais tarde, eu queria ser mãe mais tarde, eu decidi que eu queria ter uma estrutura, porque eu sempre soube, eu sempre tive clareza de que eu queria ser uma mãe presente. Isso era uma vontade. Eu não queria ser só uma mãe que ia delegar o papel de ser mãe. Eu queria ser uma mãe presente, mas eu também tinha muitas ambições profissionais. Então, eu fui construindo estrutura. Como você falou, né, que eu sou empresária, eu construí a minha empresa do zero. Então, durante muito tempo, durante 3 anos, eu fui eu presa, né? Eu fazia tudo dentro da empresa. E quando a empresa começou a já ter um bom faturamento, né, já consegui se pagar sozinha, eu já consegui ter um pouco de caixa, eu entendi que, como eu queria ser mãe, eu precisava contratar pessoas, eu precisava delegar. Então, como é desafiador. É bem desafiador, mas depois é libertador, é maravilhoso. Então, para conseguir dar conta de tudo, a gente não consegue dar conta de tudo e estar presente o tempo inteiro em todos os lugares. Então, a gente precisa fazer escolhas e delegar. O que é mais prioridade? Hoje, eu não tenho tanto tempo com as minhas amigas, eu escolho a dedo os eventos, né, quais locais eu vou ir, mas eu deixo esse tempo para estar com a minha família, lá na empresa. Eu escolho o que eu vou delegar. Eu podia escolher, ou eu delego o meu papel de mãe e coloco alguém o dia inteiro, o tempo inteiro, de tempo integral, ou a criança na escola,
ou uma pessoa cuidando, ou eu delego tarefas dentro da minha empresa. E eu vejo que isso é uma inversão bem grande, assim, de valores que a gente tem entre as mulheres que empreendem e que já podem delegar. Porque a gente escuta muito a pessoa pensar ou dizer que ninguém vai fazer como eu. Na minha empresa, ninguém faz como eu, só eu posso vender, só eu posso fazer determinadas tarefas. Mas por que você acha que ninguém pode fazer tão bem quanto você uma tarefa na empresa e você acha que alguém pode ser mãe no seu lugar? Se você ensinar e você treinar uma pessoa, ela vai fazer qualquer coisa que você ensinar. Mas ser mãe é só você que pode ser mãe. Aquela idade, aquela fase, aqueles anos, alguns anos da vida do seu filho, nunca mais volta. E como Deus, ele trabalha nos detalhes, porque entra o propósito de ser mãe, que tu vai fazer, né, a diferença na vida da tua filha, na criação, na infância, e também a diferença na vida de outras pessoas, porque tem pessoas que vão se beneficiar. Tu gera empregos, né? Porque chega a me emocionar de falar sobre essa questão do empreendedorismo, que, né, inicialmente tu começa do zero, tu começa sozinho e daqui a um pouco tu te vê empregando pessoas, desenvolvendo pessoas. E isso não tem preço. Com certeza. Eu imagino, eu vejo lá as fotos, né, da tua equipe, só mulheres, e eu quero muito entrar nessa pauta aqui sobre mulheres. Não é assim, ai, uma bandeira, não me julgo, né, feminista, não é isso, mas o quanto é bacana, e eu venho de um mercado que é extremamente masculino, que é o mercado financeiro. 20% das assessoras de investimento, dos assessores de investimentos são mulheres, e eu participei agora de um treinamento de empreendedorismo que 20% da turma eram mulheres, e muito em razão disso, sobre ser mãe, porque nosso dia a dia acaba sendo mais difícil, porque é cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Não é por mal que às vezes as mulheres não buscam essas profissões, mas é porque tem outras atribuições, né? E eu vejo que tu tem uma equipe toda uniformizada, de roxo, linda, e o quanto é gratificante tu formar pessoas, né, líderes daqui um pouco no teu lugar, pessoas que começaram do zero também. Então, conta um pouquinho, não tá no script, nada aqui tá no script, né, mas é um bate-papo mesmo, porque a ideia é compartilhar, falar, né, sobre o momento que tu tá vivendo, o momento que eu estou vivendo. Então, conta pra gente como é que é esse passo, né, da tua trajetória, que é novidade pra ti, que é essa delegação que tu tá dizendo, né? Quando eu decidi que eu queria ser mãe, me tornar mãe, eu contratei uma consultoria para me ajudar a estruturar os processos dentro da empresa, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para delegar é tirar da nossa cabeça. A gente sabe fazer do nosso jeito, mas está tudo na nossa cabeça. Então, a gente precisa ter os processos, o que vai ser feito, o que cada pessoa vai fazer. Essa pessoa me ajudou a estruturar esses processos e eu comecei a contratar pessoas. No início, não eram só mulheres. Mas depois, né, eu entendi que, como mulher empreendedora, para te tornar uma líder que é de alta performance, uma líder de verdade, assim, que as pessoas vestem a camisa da empresa, você precisa ser uma líder inspiradora, acima de tudo. E pensa, se você é uma mulher, se você é empreendedora, não tem nada que vai inspirar mais o teu time, outras mulheres, do que a tua própria figura, do que você ter feito o que você fez, você ter tirado a sua empresa do zero. Então, o que eu olho hoje para as pessoas que eu vou contratar? Perfil comportamental. Eu não olho muito a técnica, eu não contrato pessoas prontas do mercado, eu treino elas, mas eu pego pessoas que são proativas, pessoas que eu identifico que têm características, que querem crescer, que querem se desenvolver, e eu invisto no desenvolvimento delas, eu ensino, eu treino, e depois ali, né, lidero, mostro como fazer. Então, diferente de outras empresas ou empresários que às vezes entendem que a mulher realmente, uma mulher que tem filhos, né, pode faltar mais no emprego, pode ter ali as suas dificuldades. Como mulher, eu me tornei empresária e hoje eu tenho muita vontade e faço na empresa aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, sabe? Não faria sentido nenhum eu, como uma mulher e empresária, eu não ter mulheres no meu time ou eu não buscar favorecer ou incentivar as mulheres, né? Porque é o que eu faço hoje no dia a dia, tudo que eu faço nas redes sociais o tempo inteiro. Um dos meus propósitos de vida, um dos meus talentos natural é desenvolver pessoas, né? E especialmente mulheres. Então, logicamente, homens são talentosos, mas
eu consigo ser uma líder inspiradora, eu consigo motivar elas, puxar mais elas sendo mulheres, porque elas me veem como alguém que, talvez uma posição que elas gostariam de chegar, ou como alguém que, puxa, que incrível, ela conquistou isso, né? Até numa entrevista teve uma que falou, nossa, eu vim para a entrevista e eu fiquei muito feliz de saber que é uma mulher que é a dona da empresa, então isso já me motivou mais ainda a querer trabalhar na empresa. Então é assim que eu mantenho o time engajado, porque a gente precisa dar o exemplo. E nada motiva mais do que a gente dar esse exemplo. Perfeito, e a mulher, ela cuida dos detalhes, né? Acho que todo ambiente que tem uma mulher participativa tem detalhes, e os maiores visionários, os maiores empreendedores, tive o prazer, né, inclusive de estar presente, né, numa conversa, um bate-papo recentemente com um dos maiores empresários do país. Ele falou exatamente disso, de cuidar do dia a dia da mulher que é mãe, né, não somente mulher, mas que é mãe, e o quanto ela faz diferença na empresa. Então, não deixa de ser uma baita de uma visão, parabéns, né? E me conta, o que vocês fazem na Calônego? Isso. Seguros. Me conta como é que... E antes de falar o que vocês fazem, assim, como que surgiu, né, essa ideia, um pouquinho da tua trajetória mesmo, para inspirar outras pessoas e mulheres que estão nos assistindo agora. Então, eu sou filha de pequenos agricultores, eu sempre falo assim que hoje eu sou toda produzida e tal, mas até os 18 anos eu capinava, morei no interior, na roça. Me formei professora de História, fiz faculdade com bolsa do Enem, mas eu vi que como professora, embora eu ache a função social incrível, eu não ia alcançar os meus sonhos, as minhas realizações, as minhas ambições, né, tudo que eu tinha, porque infelizmente o salário era um salário limitado, né? Então passei no concurso público, larguei esse concurso público e vim morar em Porto Alegre, isso 10 anos atrás. Quando eu vim para Porto Alegre, eu ingressei no mercado de seguros. Eu nunca tinha trabalhado com seguros, mas eu ingressei nesse mercado para trabalhar com seguro de vida. Fiquei 3 anos e vi que era um mercado muito próspero, que eu poderia ganhar muito dinheiro. E foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com comissões, assim, com comissões altas, onde eu entendi que quanto mais eu fizesse, mais eu poderia ganhar. E isso era ilimitado. Então, gostei muito desse mercado. Depois de 3 anos, eu fui demitida, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu batia muito de frente com o meu chefe, e era uma empresa super tradicional. E eu já tinha uma visão, assim, meio disruptiva das coisas. Você não tem coragem sozinha, ele te dá... Assim, faz um jeito que tu te empurra assim, nem que seja, né, que só vai na força. Mas, porque já estava destinado que tu tivesse nessa posição atual, que inspirasse outras pessoas, que empregasse outras pessoas e que ajudasse outras pessoas, porque o seguro, né, ele às vezes é mal visto no mercado, porém, quantas vidas, quantas empresas, pessoas físicas, casas se salvam, né, através de um seguro. Então, é super importante o papel, né, do que vocês fazem, mas desculpa, eu te interrompi. Imagina. Mas... E aí eu já identificava dentro desse universo, porque eu trabalhava só com seguro de vida. Mas eu via que tinha muitas lacunas, tinham muitos outros seguros que não eram explorados. Então, já enquanto eu estava lá, eu cogitava, assim, um plano B de, olha, um dia vou ter minha empresa. E aí, com esse empurrão, eu peguei e fui lá na cara e na coragem. Só que eu não sabia como era ser empresária, né? Não sabia o que era ser empresária. Não existe faculdade. Não tinha. Ninguém te forma para ser empresária. E por isso eu acho tão importante esse nosso bate-papo aqui, porque essas dores, é muito no dia a dia, conversando com pessoas que já passaram por dores, por experiência, que começaram do zero, errando e aprendendo, porque não tem, aliás, até tem faculdade, mas vai demorar 4 anos, então por que não aprender com a Bruna agora em 3 minutos, 5 minutos, né? Então... E aí eu comecei na cara e na coragem, só que eu tinha certeza que eu queria trabalhar com algum ramo diferente. Mas como eu não sabia ser empresária, e naquela época a Bruna, que começou a empreender, tinha cabeça de CLT. Então, eu sempre falo que uma das grandes viradas da minha vida, assim, da minha trajetória profissional, foi quando, de fato, eu passei a pensar como uma empresária. Porque quando eu saí de lá, eu ainda tinha uma cabeça de CLT que é bem diferente. A gente pensa muito diferente do que quando tu é um empresário. Basicamente, a gente, num seguro garantia judicial, a gente evita que a empresa se descapitalize.
a gente blinda o patrimônio dela e o caixa dela quando ela está num momento desafiador, que é um processo judicial, que ela possa enfrentar aquilo ali com inteligência financeira e tranquilidade. E numa garantia contratual a gente coloca dinheiro no caixa da empresa, através de uns seguros, como adiantamento de pagamento ou quando ela fecha um contrato. Então ela ganha aquele fôlego financeiro por um custo baixo através de um seguro. Então o seguro ele não é visto como um custo, porque ele é basicamente um investimento, é algo que traz dinheiro para o empresário de fato. Então eu me posicionei nesse ramo e foi um divisor de águas, inclusive na empresa, porque eu me tornei uma empresa especialista. Hoje a gente só faz isso. E no início eu fazia todos os ramos, eu fazia de tudo. E aí eu identifiquei, conversando com pessoas próximas de mim, o que eu precisava fazer para eu me destacar. Porque quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue ser bom de verdade em nada. Eu acredito muito nisso. Quando você foca em algo, você consegue se destacar, você se torna melhor. A repetição. De tanto repetir, você se torna muito bom. Você fica treinado a encontrar soluções daquilo. Hoje, por exemplo, eu tenho as melhores instituições. Todo dia eu busco uma alternativa diferente, porque o meu foco está só naquilo ali. Então, focada nisso, eu resolvo a dor daquele cliente específico. Uma vez uma amiga minha falou algo que foi o que me ajudou muito nessa virada de chave. Ela falou assim: Bruna, quando tu tem um problema do coração, tu procura um clínico geral ou um cardiologista? Eu falei, um cardiologista. Ela falou, então é isso. Isso é o que faz a diferença. O que é uma empresa referência para você? Quando tu pensa numa empresa referência, você pensa em algo que ela se destacou. Existem empresas que se destacaram por um produto que se destacou de fato, né? Que se tornou aquele produto. Às vezes a gente não lembra da empresa, mas a gente lembra do nome daquele produto e é como se fosse. Então, quando a gente consegue focar, com certeza a gente consegue se destacar. Então isso foi um divisor de águas também na minha carreira profissional e eu sempre dou dica, em vez de você atirar para todos os lados, escolhe algum produto que é rentável, algo que te traga retorno, que tem mercado, né, que tem oportunidade e foca naquilo. Bacana, ai, parabéns! Muito linda a tua história. Eu acho que o mais importante, né, desse desenvolvimento pessoal, porque a gente poderia ficar horas falando aqui sobre crenças, desenvolvimento, enfim, podemos combinar uma parte 2, né, antes ela ganhar esses nenês. Porém, assim, o quão isso é valioso para as pessoas que estão nos escutando, daqui um pouco para quem está iniciando, para quem já está na sua trajetória, porque estamos sempre aprendendo, né? E daqui a pouco a pessoa tá sem norte, precisa de um direcionamento, quer escutar, né, uma empresária de sucesso. Então, assim, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer, né, te receber. Conhecer um pouco mais da tua história, porque eu já conhecia, mas toda vez que a gente conversa, né, eu acho que essa troca, ela não tem preço realmente. Então, muito obrigada, Bruna. Sucesso cada vez mais para ti, para toda a família que tu tá, né, criando aí literalmente. E é isso, gente. E como a ideia é quebrar a bolha e falar do mercado financeiro, das finanças, dos investimentos e do empreendedorismo de uma forma diferente e descomplicada, fiquem agora com o bloco Quebrando a Bolha. Eu poderia iniciar esse bloco ensinando e falando sobre investimentos, mas através de muitos estudos, de muita experiência, eu pude observar que existe algo além, anterior, para que tenhamos acessos aos investimentos, a uma vida financeira próspera, que é uma mentalidade próspera. Parece tão simples falar sobre isso, porém é algo que limita, né, que vai além do que a nossa mentalidade, a nossa mente pode ver, que são as nossas crenças limitantes. E eu peguei até uma colinha aqui, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já falaram, passaram a vida toda escutando essas frases e que elas vão criando nosso modo de ser, a nossa mentalidade, que são as nossas crenças limitantes. Afinal, isso não é para mim. Eu não consigo. Felicidade de pobre dura pouco. A grama do vizinho é sempre mais verde.
Sou velho demais para isso. Nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não consigo. Tudo precisa ser perfeito. Tá cortado aqui, mas eu tô colando aqui porque são frases que, apesar de eu precisar ler para lembrar, estão gravadas no nosso subconsciente porque a gente escuta desde pequeno, através dos nossos pais, dos que ouviram dos nossos avós e assim sucessivamente, que foram criando quem nós somos. E aqui eu estou falando de uma visão geral, de uma mente negativa, mas que elas entram sim na nossa vida financeira, através de uma mentalidade negativa. Afinal, né, a gente também já escutou frases que falam sobre o dinheiro é a raiz de todo mal. Quem nunca escutou essa aí? A alegria de pobre dura pouco. Rico não entra no céu. Isso é coisa de rico. Para eu ficar rico só ganhando na Mega Sena. Dinheiro só vem com sofrimento e trabalho duro. Eu tenho certeza que vocês estão se identificando com essas frases, afinal a gente, né, principalmente quem vem de uma família humilde, eu contando um pouco da minha trajetória, nunca faltou nada, né? Sempre tivemos educação, amor, porém vim de uma mentalidade um pouco limitada, né? Principalmente em termos financeiros, e é o comum do nosso Brasil, é o mais comum, né, da nossa realidade financeira do país, se a gente olhar números. E como que a gente faz para mudar isso? Porque é humanamente impossível ter acesso a investimentos, e quando eu falo de investimentos, para quem tem essas crenças, parece assim, uma coisa absurda, impossível de chegar. Porém, é através daqui, ó. Não adianta ensinar fórmulas, ensinar sobre como funcionam os investimentos através de anos de estudo, porque sim, tem que estudar, tem que entender, existem leis, existem sim, né, uma série de termos, regras, se tu não mudar a tua mentalidade. E foi através da minha mudança de mentalidade que eu consegui ter acesso ao conhecimento financeiro, à educação financeira e mudar a minha realidade. Através do quê? Da educação, mas principalmente de uma mente próspera. E para isso não precisa ter condições financeiras. Olha que loucura, né? Deus é maravilhoso, o universo é maravilhoso e Ele nos dá esse acesso de graça, mudando a nossa mentalidade. E hoje em dia é bem mais fácil do que uns tempos atrás que, né, não tinha conhecimento gratuito. Hoje, através do YouTube, de várias ferramentas, é possível, né, ter acesso a muito conhecimento e mudar a mentalidade. Eu tive acesso desde cedo através do mercado financeiro. Desde cedo, mesmo não tendo as melhores condições dentro de casa, da família, da cidade, do bairro que eu morava, eu pude, desde os 18 anos, trabalhar no segmento alta renda, né, de grandes bancos. E ali eu comecei a ver comportamentos incomuns de pessoas, das pessoas mais bem-sucedidas do país, que são hoje 1% da população. E eu pude observar comportamentos incomuns dentro, né, dessa classe, né, que são as pessoas mais bem-sucedidas. E dentro disso, a principal, né, referência, digamos assim, de prosperidade é a mentalidade. Não é conhecimento, não é, obviamente é essencial, é crucial, porém é preciso quebrar essas crenças limitantes, essa mentalidade de escassez. Mas aí tu deve estar te perguntando, mas como que eu faço isso? Afinal é muito difícil, ela está enraizada, isso é que a gente tem como verdade e é muito difícil realmente quebrar. Aí eu vou pedir, ó, olha aqui, já está na minha tela, estou tão concentrada, e aqui tem algumas formas, né, de mudar esses pensamentos, que são pensamentos de abundância. E a nossa mente, ela funciona de uma forma magnífica, que para tu mudar do negativo para o positivo é muito simples, basta tu mudar, né, realmente a tua frequência, a tua mentalidade. Então, para as mesmas frases que a gente passou a vida toda escutando e mentalizando e crendo como a única verdade, nós podemos sim, né, decorar e mentalizar para que aquilo se torne verdade, que são: o dinheiro é uma ferramenta poderosa para gerar o bem. E eu falei isso com uma amiga que fala: o dinheiro não traz felicidade. Traz sim, ele pode não comprar saúde, pode não comprar tudo, mas ele traz mais saúde,
uma vida com mais saúde é uma vida menos infeliz. Vocês concordam comigo? Porque tu ter acesso a um plano de saúde, tu ter acesso a uma cirurgia, tu vai ter mais tranquilidade, consequentemente tu vai ter mais felicidade. Então, tu não pode comprar a felicidade, mas tu pode comprar meios, acessos para tornar a tua vida mais fácil. A tua vida sendo mais fácil, ela será mais próspera e, consequentemente, mais feliz. Além disso, tu pode substituir por a prosperidade é um presente divino quando usada com sabedoria. Isso é bíblico. Se eu não me engano, é João 10:10 na Bíblia, tá? E aqui eu não quero trazer o viés, cada um tem a sua religião, mas eu posso e devo ressaltar a minha, que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ninguém está aqui para sofrer, todos nós temos o direito, não é um privilégio. Só que nós precisamos acessar isso, e através do quê? De uma mentalidade próspera. Não é porque uma pessoa tem mais dinheiro que a outra tem que ter menos, muito pelo contrário, todos agregam, a prosperidade é para todos. O dinheiro flui, olha só, né? A próxima frase fala sobre isso, tá? Com leveza, quando faço o que eu amo e entrego o valor. O dinheiro, né, ele está totalmente associado ao valor que tu entrega para a sociedade. O dinheiro é uma energia que está muito relacionada a uma entrega. Tu tem que te entregar, tu tem que te dedicar. Não adianta tu achar que vai cair do céu, não vai cair do céu de forma alguma. Tu tem que fazer por onde, tem que te dedicar e, obviamente, agregar para outras pessoas. E isso é compartilhar conhecimento, né? Não adianta tu ter o conhecimento e guardar para ti. A felicidade é um estado interno que cresce com gratidão. Olha só. Coisas boas são para todos que acreditam e agem com propósito. Eu crio minha própria sorte com disciplina, foco e mentalidade próspera. Que é um resumo de tudo isso que eu falei para vocês. Afinal, não vai cair do céu, tem que fazer por onde, mas, né, tem que compartilhar, tem que trazer conhecimento e tenho certeza que agregando e fazendo aquilo que tu gosta e ama fazer, tu vai conseguir agregar para os demais e o dinheiro, a prosperidade é só uma consequência. Então é isso, espero que tenham gostado e o próximo bloco nós vamos aí falar sobre investimentos, iniciando sobre classe de ativos, porque depois que tu muda a tua mentalidade, aí sim tu vai ter acesso, né, ao mercado financeiro e aos investimentos. Então bora lá, tô ansiosa por esse momento. E algo relevante que muitos já sabem, mas não é todos, é que as notícias do mercado e do mundo, não somente, né, brasileiro, mas do mundo inteiro, são extremamente importantes para o nosso bolso. E agora com vocês apresento o Bruno Padenay, meu sócio, que vai apresentar o giro de mercado com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Bora lá! Muito obrigado, Fran. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, Bruno Padenay, especialista de investimentos. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo nos mercados pelo mundo. Bom, olhando no mercado americano, a gente tem visto o Donald Trump seguindo, né, a sua retórica bastante intensa em relação às disputas comerciais, né, com diversos embates, né, com diferentes nações, mais recentemente a China, né, sendo alvo desses seus comentários, né, e certa ameaça de aumento das suas tarifas, o que vem gerando tensão pelo mundo. Essa tensão vem fazendo com que investidores estejam cada vez mais receosos, né, com a sua posição em ativos americanos, o que tem feito um fluxo muito forte, ter procurado ativos como metais preciosos, como ouro, prata, platina e demais ativos correlatos, né? Isso a gente tem visto, né, uma valorização muito forte desses ativos, talvez representando aí uma mudança já secular, né, de uma busca por investimento em títulos americanos como grande fonte de segurança. Isso, sem dúvida, deve mudar o perfil dos investimentos globais de uma maneira geral. Por aqui no Brasil, o grande ponto de tensão segue sendo o aspecto orçamentário, né, com diversas questões, especialmente no âmbito político, que vem deixando o investidor mais tenso, né, e mais preocupado com
o momento do país. Recentemente, né, vimos aí o Congresso barrando uma série de medidas, né, que aumentariam a arrecadação do governo e, com isso, deixando, né, o governo mais apertado, num corner, buscando receitas para fechar o orçamento para esse ano 2025. Né? Acho que o grande momento e a grande questão é como isso será feito sem com que haja uma devolução, né, por parte do Congresso, um rebate aí em relação à arrecadação dos contribuintes, né? E aí, esse aspecto tem gerado também uma maior volatilidade no câmbio, como nós temos visto nesse ano, né? Apesar de um ano passado muito estressado, né, e uma valorização bastante forte do real, a gente tem visto que o investidor local tem ainda se mantido bastante receoso com todo o aspecto, especialmente o aspecto político, né? Dado esse cenário como um todo, né, o importante é o investidor ter bastante atenção ao seu perfil de investimento, muito cuidado com a volatilidade, especialmente, né, com aspectos globais que vêm mexendo muito com o preço dos ativos como um todo. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Cuidado com seus investimentos aí, a gente sabe que é muito importante segurança. Prezem sempre por isso, tá bom? Um abraço. Finalizamos o primeiro episódio do Fran na Real. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais.